Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês então como desvincular itens da biblioteca do Toolbox do SolidWorks. Então o Toolbox, para quem não conhece, é uma biblioteca ampla de componentes e elementos de máquinas que pode estar inserindo nos projetos de vocês. Porém tem ressalvas quanto à questão da utilização do Toolbox, que seria nessa condição aqui. Você insere o componente, por exemplo, na montagem, salva ele como nome desejado, por exemplo, PA01, por exemplo. A porca PO01. Porém, a questão é que ele ainda, pela simbologia que aparece na frente dele, ele ainda fica vinculado ao toolbox. E qual que é o problema, a questão disso? Você salva, por exemplo, seu projeto e vai fechar. Os arquivos que você recém salvou ficam salvos ao computador. Porém, quando você fecha o Solid e abre ele novamente com o projeto, ele acaba sempre buscando, tendendo a buscar da biblioteca, ao invés de buscar o arquivo que você recém havia salvo. Como é o que acontece nesse caso aqui. Como solucionar esse tipo de problema então? Fechem esse arquivo, podem estar salvando até, mas fechem o arquivo. Vem nesse seguinte caminho: disco C, arquivos e programas, SolidWorks Corp, SolidWorks, Toolbox e Data Utilities. Execute o segundo arquivo então. Vocês vão estar adicionando arquivos. Lembrem-se sempre de ter a opção correta marcada conforme o tipo de arquivo. O nosso, nesse caso, é peça mesmo, parte. Seleciona a porca e o parafuso que recém foram salvos. Pode selecionar mais de um. Lembre-se de sempre estar marcando os dois para vincular a propriedade que você deseja, que no caso é não. Ou seja, eu não quero vincular o toolbox, então os dois têm que estar marcados e aplica a opção não. Atualiza o status e fecha. Se você já fechou o SolidWorks, abriu a montagem e fechou o SolidWorks, como recém eu havia feito, então vai ainda assim perder os componentes que você havia inserido na montagem. Vai ter que fazer o processo de inserção, ou seja, clica com o direito, expande a árvore e vem em substituir componentes. Seleciona então peça, pega o parafuso, ok, expande, substituir componentes, procurar, a porca, abre, aceita e pronto. Notem que a visualização dos dois componentes mudou, ou seja, ele passou de um componente de toolbox para simplesmente uma peça. Então ele está completamente desvinculado da biblioteca. Por questões de garantia, eu recomendo converter corpos para quem nunca inseriu, por exemplo, o parafuso ou a porca em uma outra montagem, né? Por que de converter corpos? Ainda assim ficam as equações listadas no componente.
de vez em quando o Solid talvez pode se perder, e por meio dessas equações aqui ele acabar ainda vinculando ao toolbox. O que pode se fazer é excluir as equações, ou em últimos casos também excluir as cotas inseridas aqui dentro quando o componente é muito utilizado em outros projetos, para não bagunçar muito os outros projetos. Mas isso é só em último recurso que for necessário. Para quem está começando, então, só clica com o direito, converter para corpus, aceita que está salvando, né? Define um nome para ele, pode ser um outro nome qualquer, depois pode renomear ele, e aceita como ok. O que ele vai fazer? Praticamente o processo semelhante de você salvar a peça como em step ou para solid, um formato neutro de CAD, e está abrindo como peça novamente. Só que, porém, esse converter corpus é uma operação bem mais rápida. O vídeo de hoje é isso. Até a próxima dica.